Isaías 55 é um convite para nós, um convite para todo mundo a chegar diante de Jesus com nossas dores, nossos fardos, sabendo que a gente não precisa levar nada diante dela, a gente só precisa chegar diante dela e pedir ajuda e a gente vai receber graça em nossas necessidades. Diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comem o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Então, hoje, Deus, isso é nossa oração. Nós chegamos diante de Ti, Senhor, sem nada para Te dar, mas exatamente isso, e nos dá a oportunidade para experimentar a Tua graça, para experimentar o Senhor. Então, nós confessamos nossa necessidade para Jesus. Nos ajude a ver a glória do Senhor de manhã. Age em nossos corações, abre nossos olhos para que a gente possa ver o amor que recebemos em Jesus. Que o Senhor seja glorificado através do nosso louvor hoje de manhã. Em nome de Jesus que eu oro. Vamos ficar de pé e cantar juntos? Eu quero mais
a Deus, em seu trono está, venha adorá-lo, contemple ao Rei, incomparável é, venha adorá-lo. Quem já deu conselho ao Senhor, quem questiona o que Ele falou, ao Deus sábio, quem vai ensinar sua majestade, ninguém pode sondar. Contemple a Deus, em seu trono está, venha adorá-lo, contemple ao Rei, incomparável é, venha adorá-lo. Quem nas mãos os pregos carregou, em lugar do homem pecador, Jesus Cristo, humilde a padecer, ressurgiu e reina com poder. Contemple a Deus, em seu trono está, venha adorá-lo, contemple ao Rei, incomparável é, venha adorá-lo. Reinará pra sempre, reinará pra sempre, reinará pra sempre, reinará pra sempre, reinará pra sempre. Reinará pra sempre, reinará pra sempre, reinará pra sempre, reinará pra sempre. Contemple a Deus, contemple a Deus, em seu trono está, venha adorá-lo, contemple ao Rei, incomparável é, venha adorá-lo. Contemple a Deus, contemple a Deus, em seu trono está, venha adorá-lo, contemple ao Rei, incomparável é, venha adorá-lo. Senhor Deus, nós queremos te contemplar. A gente está aqui
querendo ouvir do Senhor, Deus. Se você nos moveu até essa igreja hoje, eu peço que você fale conosco, eu peço que o nosso coração e os nossos ouvidos estejam alinhados com a verdade de quem você é, alinhados com a verdade de que nós somos filhos amados de você e de que nada mais importa, porque você veio à terra, morreu por nós, ressuscitou no terceiro dia, Deus, e nos dá a graça e a misericórdia todo dia para lembrar dessa verdade e poder viver uma liberdade que não se encontra em outro lugar. Nos ajude a viver essa liberdade que nós só encontramos dentro de você, Senhor. Nós te amamos e oramos essas coisas em nome de Jesus. Amém.
tua cruz, que a gente realmente possa entender o Evangelho verdadeiro, Pai, que a gente não tenta viver as nossas vidas merecendo o teu amor, tentando nos transformar, mas, por favor, Pai, nos guia para a tua cruz, onde que somos amados e aceitos por causa do sacrifício de Jesus. Por favor, Pai, abre nossos olhos, age em nossos corações agora, para que a gente realmente possa provar e ver o tesouro que Jesus é, para que a gente possa provar e ver que o Senhor é bom. Em nome de Jesus que oro. Amém. Bom dia, pessoal. Vamos começar a pregação da Escritura hoje com uma oração. É uma oração do lecionário. Lá na nossa família nós temos usado o lecionário nesse período. Tem sido bem encorajador para nós. Eu quero começar com uma oração. Então vamos orar. Ó Deus, cuja glória é sempre ter misericórdia, ser benigno para com todos os que se desviaram dos teus caminhos e traz-os de volta, com corações penitentes e fé inabalável, para receber e abraçar a verdade imutável daquele que é a tua palavra, Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Deus, fala conosco hoje, abre os nossos corações, traz de volta, mantém, edifica, cura a tua igreja nessa manhã. No nome do teu Filho, Jesus Cristo, o Senhor, eu oro. Amém. Hoje nós vamos iniciar uma nova série, uma nova jornada na nossa igreja. Nós vamos estudar as cartas de Timóteo, chamadas cartas pastorais. E eu acredito que vai ser uma grande jornada que teremos juntos. E para que você entenda melhor, para que você se familiarize com a carta, eu vou contar para você uma história. Uma história daquelas que aconteceu comigo. Quando eu comecei a trabalhar com elétrica, não sei se você sabe, mas eu também trabalho com elétrica, sou técnico em eletroeletrônica. Quando eu estava lá no Senai ainda, eu resolvi entrar para o mercado e arrumar um serviço para fazer. Meu primeiro serviço foi um galpão de 20 metros de comprimento, em que eu precisava colocar a iluminação todinha nele e ligar um motor enorme, um motor gigantesco, um motor muito grande. Chamei um amigo meu da minha turma e fomos lá enfrentar o serviço. E nós estávamos trabalhando já há 3 dias, pelejando, e o serviço não ia para frente. E eu tinha calculado que a partir do 5º dia, pagando esse meu amigo, eu ia começar a ter prejuízo. Então eu já estava ficando desesperado, porque já eram 3 dias e não tinha nada pronto. E aquela sofrência, né? Até que um dia, almoçando com meu pai, lá na casa dele, a gente começa a falar sobre o serviço. E meu pai é um eletricista experiente, já tem mais de 20 anos de experiência trabalhando com isso. E a gente ali comendo e tal. E meu pai pergunta assim, e aí, como é que está o trabalho? E o motor? Ah, tá lá, né? Tal, com aquela empolgação, aquele sorriso amarelo, né? Tá indo. E ele disse para mim assim, aqui, você não está puxando os 25 metros do cabo do motor todo de uma vez, não, né? Eu estava fazendo tudo errado. Ele disse, não, você puxa um pouquinho de cada vez. Você puxa 5 metros, depois passa mais 5, até você conseguir. E a gente estava lá há 3 dias tentando arrastar aquilo. Por que isso fez tanta diferença? Porque alguém mais experiente, alguém que sabe, alguém que já passou por aquilo, me deu ali um know-how, me deu um macete, uma dica que me salvou e que me ajudou no que eu precisava fazer. Rafael, por que você está contando isso? Você gosta de contar suas histórias? Não, eu particularmente não gosto, principalmente as ruins, né? Que é a maioria. Mas por que eu estou contando isso? Porque isso tem um pouco a ver com 1 Timóteo. Isso tem um pouco a ver com alguém mais experiente, alguém já vivido, alguém que já sabe os macetes e as malícias da vida, ensinando alguém mais jovem e ajudando alguém em algum trabalho, em algo bem difícil. 1 Timóteo
é isso. Alguém mais velho, mais experiente, instruindo alguém mais novo numa tarefa difícil, complicada. 1 Timóteo é chamada, desde 1703, essas cartas são chamadas de as cartas pastorais, né? A gente tem esse título na maioria das Bíblias, talvez a sua tem também. Esse título não é inspirado, esse título não foi colocado aí por Deus, já faz algum tempinho, né? Desde 1700 que ela é chamada assim. Eu quero te dar um pano de fundo como uma introdução do que estava acontecendo, porque a partir desse entendimento aqui, nós vamos caminhar em toda a nossa série até julho. É o seguinte, Paulo era um judeu muito zeloso, muito rigoroso e muito bom no que ele fazia, sabe? Ele era aquele exemplo de religioso. Só que ele perseguia cristãos, ele era mau contra o povo de Deus. Até que um dia ele foi convertido. Lá em Atos, capítulo 9, Cristo aparece para ele e diz: olha, por que você me persegue? Por que você está vindo atrás de mim? Eu vou te mostrar uma coisa, você vai se tornar um pregador meu. E ele é convertido a Deus. E Deus diz para ele: eu vou te mostrar o quanto importa que você carregue o peso do meu nome, inclusive com sofrimento. Paulo sai dali, organiza um pouco a vida, porque ele tomou um baita susto, né? Caiu do cavalo com uma luz tão forte que apareceu diante dele. E ele sai por viagens missionárias depois de algum tempo. Sabe o que ele fazia nessas viagens missionárias? Ele iniciava novas comunidades de fé, novas igrejas, e dava encorajamento para aquelas igrejas que já tinham iniciado. Ele plantava igrejas e encorajava igrejas. E foram muitas as viagens missionárias que ele tinha. E ele não fazia isso sozinho. Ele não era solitário, ele tinha um grupo que ia com ele. Barnabé, Silas e um homem chamado, na verdade um jovem chamado Timóteo. Timóteo foi um jovem convertido ao Evangelho por volta do ano 48 depois de Cristo. Ele era morador de uma cidade chamada Listra, na região da Galácia. Onde é isso? Turquia atual, tá bom? Ele era dessa região, ele era filho, isso é interessante, ele era filho de um relacionamento misto. A mãe dele era judia, o pai dele era grego. A Bíblia não fala muito sobre o pai dele. Lá em Atos capítulo 16, versículo 1, a mãe dele se chamava Eunice. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15, você pode conferir essa informação. E ele foi criado sob a influência das escrituras hebraicas. Ele foi ensinado naquilo que era a Bíblia que Jesus usava, o que nós chamamos de Antigo Testamento. A mãe e a avó, chamada Lloyd, o ensinavam nessa doutrina hebraica. Em uma viagem a Listra, que era a cidade onde a mãe e Timóteo moravam, Paulo conheceu tanto a mãe quanto a avó. E lá nesse local, ele ficou sabendo da piedade que esse jovem rapaz tinha e que era conhecida de todo mundo. Todo mundo falava: Timóteo, poxa, Timóteo, eu sei quem é, aquele rapaz piedoso, né? Que tem a avó e a mãe que cuidam dele, que conhece as Escrituras. Atos capítulo 16 diz assim, versículo 1 a 3, se você tem sua Bíblia, abra sua Bíblia. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Dele quem? De Timóteo. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. O que Paulo fez? Vendo a piedade daquele jovem, vendo a dedicação daquele rapaz, Paulo quis que ele o acompanhasse nas suas viagens. E ele foi com Paulo. Depois de um tempo, caminhando com Paulo, aprendendo de Paulo, o que Paulo fez? Qual era a percepção de Paulo desse relacionamento? O que era antes um relacionamento de mestre e aprendiz, foi se transformando num discipulado mais profundo, foi se transformando numa amizade mais profunda, até que Paulo transforma Timóteo não só em seu aprendiz, mas em seu emissário. Ele começa a enviar Timóteo pelas igrejas. As igrejas que precisavam de ajuda, que precisavam de alguma
ajustada, vamos dizer assim, para não dar spoiler da pregação, ele mandava Timóteo. E é aqui que a nossa série começa. Em Paulo enviando Timóteo. Porque Paulo soube que na igreja de Éfeso, uma igreja importante, influente, igreja essa que seria pastoreada pelo apóstolo João, alguns anos à frente, ele soube que naquela igreja, alguns líderes estavam espalhando algo errado sobre o Evangelho. Eles estavam espalhando mentiras sobre o Evangelho de Jesus e sobre como seguir Jesus. Eles estavam dizendo que a forma de seguir a Cristo era completamente diferente do que havia sido pregado no início. Com isso, o que Paulo faz? Ele deixa Timóteo em Éfeso e dá para Timóteo a seguinte missão: confrontar e reestabelecer o ensino do Evangelho e a ordem naquela igreja. Então tudo aqui vai girar em torno, toda a nossa série vai girar em torno desse movimento. Paulo deixando Timóteo em Éfeso com a missão de confrontar e reestabelecer aquela igreja, confrontar os falsos mestres e reestabelecer o ensino do Evangelho. Paulo deixa Timóteo ali e vai. E quando ele está a caminho da Macedônia, Rafael, onde é isso? Macedônia? Que lugar é esse? Era uma província romana na Península Balcânica. Rafael, onde é isso hoje? O oeste do continente europeu. Albânia, Bulgária, Bósnia, Croácia, Eslovênia, Grécia, Moldávia, Romênia, Sérvia e Montenegro. Lembrou no mapa aí das aulas de geografia? É nesse local aí onde isso estava acontecendo. Nessa região, Paulo decide escrever uma carta para Timóteo, que ficou lá. Ele escreve essa carta e envia para Timóteo. Com qual objetivo? Nessa carta estavam as orientações para a missão que ele tinha. Ele escreve essa carta com o foco de encorajar Timóteo, mas também de mostrar para ele o que ele deveria fazer e como ele deveria fazer aquilo. E essa carta, ela tem alguns passos. O que ela faz? Ela reforça o chamado de Timóteo, tanto no início quanto no final. Ela reforça para Timóteo que ele tem uma missão dada por Deus. No meio dessa carta, ela tem vários ensinos assim, muito práticos sobre como. No meio, ele está respondendo como fazer, o que fazer, o tempo todo, sendo prático, para que Timóteo soubesse como confrontar os falsos mestres e reestruturar essa igreja. Essa carta também exalta Cristo 3 vezes, mostrando que o pilar de tudo que está acontecendo, como a gente vai ver, é o Evangelho de Jesus Cristo. E essa carta foi escrita também num período interessante da história, provavelmente o ano 62. Alguns vão dizer 4 anos antes de Paulo ser executado, 6 anos antes de Pedro ser executado. As datas variam no reinado, no império de Nero. Esse era o período onde essa carta estava acontecendo. Mas vamos para a carta então. Vamos entrar no texto. E diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo a ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos analisar somente esses 2 versículos hoje, mas vamos continuar. Conforme te pedi, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Nem se ocupem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois produzem discussões em vez de favorecer o propósito de Deus, que tem como fundamento a fé. Essa orientação tem como objetivo o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discussões sem propósito algum, querendo ser mestres da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que afirmam com tanta confiança. O que a gente tem aqui? Um pequeno resumo desse texto para você. Paulo está relembrando os motivos
pelos quais ele enviou, ele deixou Timóteo naquele lugar e pelos quais ele está enviando essa carta para ele. Ele explica no que esses falsos mestres, essas pessoas que se infiltraram no meio da igreja, no que eles estavam focados. Eles estavam obcecados por especular sobre a lei, sobre a Torá, principalmente as histórias iniciais, as genealogias. Eles estavam freneticamente focados nisso. E o que eles faziam? Eles vinculavam o evangelho de Jesus a um monte de ensinos estranhos a esse evangelho. Eles colocavam penduricalhos no evangelho de Jesus, mudando completamente o foco. E esses ensinamentos tinham a ver quase sempre com comida, com sexo, com o casamento, com maneira ascética de viver, com uma maneira sectarista de se viver. E eles estavam acrescentando a isso ao evangelho. Eu disse isso certa vez, em alguma série aqui. Eles diziam: Jesus Cristo salva se isso e isso. Jesus Cristo salva se... E eles acrescentavam várias práticas, várias teorias, principalmente sobre casamento, alimentação e sexo. E o que isso fazia na igreja? O que acontecia lá? Isso causava divisão e controvérsia. Tirava completamente o foco daquilo que uma igreja deveria, e como nós vamos ver, deve fazer, como comunidade de Deus. Mas agora, vamos olhar um pouquinho mais de perto esse texto. Acho que vocês já têm um panorama do que está acontecendo, não é? Uma igreja com problemas, pessoas infiltradas nessa igreja, colocando penduricalhos no evangelho. Paulo fica sabendo disso, o que ele faz? Ele envia o seu discípulo, aquele que aprendeu dele lado a lado, envia esse discípulo com uma tarefa: confrontar esses falsos mestres e reestabelecer a ordem nessa igreja. Mas ele não simplesmente diz vai, ele diz vai e também dá o como e o que fazer, porque ele escreve uma carta, motivando, encorajando e ensinando como. Agora, vamos olhar o texto com uma lupa. Vamos olhar mais de perto. Versículo 1 e versículo 2 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nosso Senhor, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está fazendo dois movimentos. Tem duas dinâmicas aqui. Primeiro, ele está se referindo ao seu apostolado. Ele está se referindo a ele mesmo, sobre o que ele faz. Ele faz uma referência, uma menção a si mesmo, como algo que veio de uma ordem, de um chamado divino. Nós já fizemos menção ao texto, mas eu vou ler para você. Lá em Atos capítulo 9, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho significa cristãos, caso ele encontrasse cristãos, tanto homens quanto mulheres, não importava, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então, Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver, ele estava cego. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, dos quais nada comeu, nem nada bebeu. Esse foi o chamado de Paulo. E o primeiro movimento dele na direção de Timóteo, através dessa carta, ele quer evidenciar que a iniciativa do seu chamado para ser um apóstolo não veio dele.
Ele não estava um dia pensando na vida e decidiu, vou ser um apóstolo, vou pregar o evangelho. Não, Deus foi até ele, tomou a iniciativa, o arrancou de onde ele estava e fez dele alguém incumbido de uma missão, fez dele um apóstolo. O segundo movimento que ele faz nessa carta, ele diz, meu verdadeiro filho na fé. Falando de Timóteo. Sabe o que ele está fazendo? Essa palavra é famosinha, né? Ele está empoderando Timóteo. Ele está empoderando e encorajando Timóteo nessa obra. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, Paulo fala de Timóteo como um cooperador muito próximo do Evangelho. Em várias outras de suas cartas, ele vai falar de Timóteo na saudação da carta. Timóteo era alguém muito próximo, alguém em que Paulo confiava completamente. E o que está acontecendo aqui quando ele empodera Timóteo? Eu, Paulo, apóstolo pela ordem de Jesus Cristo, baseado no que Deus, nosso Salvador, fez e Cristo Jesus, nossa esperança, ao meu amado Filho, verdadeiro na fé. O que ele está dizendo? O que está acontecendo? Paulo está falando assim, eu sou um apóstolo pela ordem e mandato de Cristo. Eu não escolhi o que eu estou fazendo, Deus me chamou para isso. E agora, por essa autoridade, que está sendo estendida, representada pela confiança que eu deposito em Timóteo. Você está encarregado de executar essa missão, Timóteo. Paulo está dando autonomia, autoridade para que Timóteo representasse alguém que é uma autoridade naquele local. Ele diz, Deus me chamou e eu chamo você. Vai! Tem uma missão para você cumprir. É interessante notar que o apóstolo diz algo depois disso. Ele diz, apóstolo de Cristo Jesus, segundo a ordem, o chamado de Deus. Ele usa duas palavras, nosso Salvador, falando de Deus, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Colocando isso numa perspectiva maior, o que nós temos? Ouça esse texto. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vos reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que está acontecendo aqui? Deus é o Salvador, no sentido que Ele é quem reconcilia. Deus está reconciliando, por isso Ele é o Salvador. Cristo é a esperança, no sentido em que Deus faz isso por meio dele. E Paulo é o apóstolo, no sentido que ele foi feito o embaixador de Cristo. Paulo está falando de algo que está intimamente enraizado, agarrado no Evangelho. Ele não está inventando algo, mas ele está indo exatamente onde aquela igreja estava se perdendo, no genuíno Evangelho. Deus o Salvador, porque Ele é quem reconcilia, quem perdoa. Cristo é a esperança, porque Deus faz isso por meio dele. E Paulo agora o apóstolo, no sentido de que ele foi feito embaixador de Deus. Paulo define para Timóteo o foco de tudo que ele vai fazer nessa carta, já nos primeiros 2 versículos. O foco da execução dessa tarefa. Deus, o nosso Salvador, Jesus, nossa esperança. E nós, cristãos agora, não só o apóstolo, mas nós cristãos, como embaixadores disso. Ele está enfatizando para Timóteo, em tudo o que acontecer daqui para frente, tudo tem que acontecer nessa perspectiva, de que Deus está reconciliando por meio de Cristo o mundo com Ele mesmo e nos fazendo embaixadores dessa mensagem.
Você precisa orbitar nisso, Timóteo, porque é disso que eles estão se esquecendo. O versículo 2 diz assim: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. O que ele precisava para ser o embaixador de Jesus Cristo nesse local? O que ele precisava para ser o embaixador do Evangelho numa igreja com tantos problemas que a gente nem viu ainda? Para representar a autoridade de Paulo, a autoridade do Evangelho, organizar a igreja, confrontar ensinos contrários, estabelecer novamente a pregação do Evangelho. Timóteo precisaria de graça, misericórdia e de paz da parte de Deus. 3 perguntinhas que eu quero responder com você sobre essas 3 palavras. A primeira delas é, na perspectiva de Paulo, nós vamos responder: que graça é essa? Graça, misericórdia e paz. Parece aquelas palavras que a gente diz na igreja, mas a gente nem percebe que foi dita, né? Tipo, a gente acostuma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Passou batido, né? Graça e paz. Você encontra aquela pessoa no mercado, ela é mais carregada, né, no linguajar gospel. Graça e paz, né, querido, e tal. E a gente nem dá muita atenção. Mas que graça é essa? 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao 10. Se você tem sua Bíblia, abre lá. 2 Coríntios 12, 7 a 10. 2 Coríntios 12, 7 a 10. E para que eu, Paulo falando, tá? Tudo aqui vai ser Paulo falando. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Muito provavelmente uma doença. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse, que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Agora, um outro texto conhecido também, Efésios capítulo 2, diz assim: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos. Onde? Em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Que graça é essa que ele precisava se lembrar ou receber para cumprir uma tarefa tão difícil? Essa graça, eu diria, é a lembrança daquilo que Jesus fez e que faz a diferença quando enfrentamos qualquer circunstância difícil. Como assim, Rafael? Vou colocar em outras palavras. É quando nós lembramos que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, entregues à vontade da carne, do pensamento. O que Paulo está querendo dizer? Largado por conta de si mesmo, à mercê do quê? Do desejo do seu coração, morto. Deus te deu vida. Se Ele fez isso, lembrar da graça é considerar qualquer outra circunstância, por mais difícil, opressiva que pareça, pequena. Porque a graça já me deu muito mais. Timóteo precisava se lembrar disso. Para continuar em frente, ele precisaria se lembrar que quando as coisas ficassem difíceis, quando ele fosse rejeitado, quando falassem mal dele, quando tentassem expulsá-lo daquele local, ele precisaria lembrar da graça que ele já recebeu, da graça que ele já tinha. E isso o ajudaria
a dar o próximo passo. Outra perguntinha. Que misericórdia é essa? Graça, misericórdia e paz. Que misericórdia é essa que ele está falando? Romanos capítulo 9, versículo 16. Romanos 9, 16. Diz assim: assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Agora, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Portanto, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi concedida, nós não nos desanimamos. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo. Em suma, o que a gente pode dizer? Misericórdia é não receber aquilo que se merece. Nesse caso, nós estamos falando de separação de Deus, punição. Receber punição, separação de Deus, é o que nós merecemos. Por quê? Porque somos, por natureza, filhos da ira, entregues ao nosso bel prazer, andando por aí, seguindo as vontades da carne e do pensamento, mortos. Mas Deus nos deu misericórdia. Por causa do quê? Porque Ele quis. Sério, porque Ele quis. Ele não quis dar o que merecíamos. Agora pense em Timóteo, olhando aquelas pessoas atrapalhando o Evangelho, colocando penduricalhos na obra de Deus, dizendo que a graça não é suficiente, dizendo que precisamos fazer alguma coisinha para ajudar Deus, precisamos cooperar na obra de Deus. Imagine Timóteo olhando isso e vendo o estrago disso naquela comunidade, vendo o estrago que a falta de um evangelho genuíno fazia, e olhando nos olhos daquelas pessoas e sabendo que intencionalmente eles estavam provocando aquilo. Talvez ele sentiria raiva, desprezo, ódio, vontade de matar. Mas nessa hora, de olhar com tanta raiva para aqueles que pregavam outro evangelho, ele precisaria lembrar que Deus não olhou com raiva para ele que era inimigo de Deus. Na hora de lidar com tudo isso, ele precisava da misericórdia. Timóteo precisaria lembrar que ele também não recebeu de Deus o que merecia, mas recebeu misericórdia. Próxima pergunta: que paz é essa? Graça, misericórdia e paz. Que paz é essa que ele precisava? Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses 4, 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo é quem escreve isso. Preso numa prisão romana, inclusive. E a paz de Deus, que excede qualquer entendimento, guarda coração e mente. Que paz é essa? É a paz que protege, que guarda o coração e a cabeça no lugar certo, quando as coisas parecem incertas. É a tranquilidade de ter o coração e a mente funcionando em harmonia, mesmo quando tudo é contrário. Tente ver Timóteo chegando lá naquela igreja, onde existiam líderes. Quando ele diz líderes, o que ele quer dizer? Pessoas influentes, pessoas que todos gostavam, pessoas que eram legais, pessoas que eram populares na congregação. De repente ele chega lá e ele é a pessoa que tem que confrontar essa pessoa. Ele é a pessoa que precisa bater de frente com essa gente.
ele precisava da paz de Deus para manter o seu coração no Evangelho e a sua mente na missão. Mas tem o versículo 6, o versículo 7 fica incompleto, olha só. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E antes, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E aí, finalmente, a paz de Deus, que excede todo entendimento. O que significa isso? Que excede todo entendimento. Ah, então ela é uma paz muito complexa. Não, é uma paz que não faz o menor sentido. É a paz de alguém que canta na fogueira. É a paz de alguém que louva na prisão. É a paz de alguém que agradece, mesmo preso, como era o caso de Paulo. É essa paz que não faz sentido. E essa paz só tem quem tem o coração e a mente protegidos, guardados no lugar certo, no Evangelho. Em poucas palavras, que paz é essa? É a paz que confia. Timóteo, o enviado pelo apóstolo, o representante da autoridade e da confiança de Paulo, o homem encarregado de confrontar e reestabelecer o Evangelho naquele local, precisava de graça, precisava de misericórdia, precisava de paz para cumprir essa missão. Algumas lições que a gente aprende com isso. Ou poderia perguntar, que lições aprendemos com isso tudo? Eu separei algumas. Primeira delas, qualquer engajamento com Deus e com a sua igreja deve ser medido, pensado, avaliado a partir do fato de Deus ser nosso Salvador e de Cristo ser a nossa esperança ou não. Como assim, Rafael? Vou ler de novo. Qualquer engajamento com Deus e a sua igreja deve ser medido, pensado e avaliado a partir do fato de Deus ser nosso Salvador e de Jesus ser a nossa esperança ou não. O que eu estou falando? Tudo o que fazemos aqui, tudo que nos engajamos aqui, tudo que somos como comunidade, só é porque Deus está, por meio de Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, para que nós não experimentemos juízo, mas experimentemos salvação. Tudo que fazemos aqui gira em torno disso, e a nossa reflexão deve ser em função disso. Quem eu sou, o que faço, como sirvo, como ando, nessa comunidade precisa ser refletido à luz dessa verdade, que é a verdade do Evangelho. Por que isso é tão importante? Porque foi exatamente isso que colocou a igreja de Éfeso em problemas, quando o Evangelho não era mais o baricentro dessa fé. E eles começaram a cair. Todo e qualquer engajamento deve ser pensado assim. Tantas vezes eu vejo pessoas na igreja, e às vezes há muito tempo na igreja, ou às vezes pessoas que nunca vieram numa igreja e não entendem muito bem como funciona esse negócio, mas elas sentam ali e começam a ouvir mensagens sobre o Evangelho. De repente elas têm uma postura diferente, um jeito diferente de viver, de se comportar, mas lá dentro ainda resta uma dúvida, um negócio que a gente não sabe muito bem explicar, que se é fé ou não, se é salvação ou não, e a gente não consegue se localizar a partir dessa verdade, de que Deus é nosso Salvador e que Cristo é a nossa esperança e que somos feitos embaixadores de Deus. A gente não se vê nisso. A gente se vê dentro da comunidade, mas a gente não consegue se localizar nisso. A gente fica meio na dúvida. Será que eu sou mesmo? Né? Será que eu faço parte mesmo? Então, o que esse versículo diz? Reflita sobre o Evangelho e não tenha vergonha de perceber que talvez você está de fora. Porque o Evangelho não é para excluir, é para agregar. Então, quando tudo que nós fazemos aqui gira em torno desse Evangelho,
nós temos uma oportunidade de refletir. Quem somos? O que eu faço aqui? Por que eu estou aqui? E se eu percebo que estou fora, não é vergonha nenhuma. Mesmo que você seja o próprio pastor, dizer, eu não conheço esse evangelho, eu preciso me entregar. Por que não é vergonha? Porque não é o desejo de Deus que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento, como Pedro disse. Então tudo que fazemos deve ser medido, pensado, avaliado, a partir do fato de Deus ser nosso Salvador, Cristo ser nossa esperança ou não. Uma outra verdade, uma lição que aprendemos aqui, é que na igreja local existe autoridade envolvida. Existe autoridade delegada para a liderança de uma igreja. E essa autoridade vem carregada de uma responsabilidade enorme. Enorme. Garantir que Deus será pregado como Salvador, Cristo Jesus como a esperança, e todos nós como embaixadores dele. E isso demanda um esforço gigantesco, entrega, engajamento e, às vezes, confronto. Nós não podemos fingir que não existe autoridade envolvida na liderança da igreja. Existe. E essa autoridade é incumbida de responsabilidade com você e com o Evangelho. Outra lição. O fluxo de qualquer movimento, de qualquer ação dentro de uma comunidade de Cristo, dentro de uma igreja, seja ele de adoração, de gratidão, de exortação, de disciplina, direção, ele precisa ser encharcado de graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Sabe por quê? Senão não faz nenhum sentido. Tudo o que fizermos aqui precisa estar carregado da graça. Deus já me deu a vida. Ele já me deu tudo. Por isso eu posso dar o próximo passo. Eu já tenho o que eu precisava. Misericórdia. Eu não recebi o que eu merecia. Eu vou amar essa pessoa. Vou ter paciência com ele. Vou entendê-lo. E paz. Eu vou confiar que Deus ama a igreja dele muito mais do que eu. Com tudo isso, nós damos início à nossa série. Com esse panorama, eu diria, com esse en passant pela ideia da nossa carta. E eu quero começar recomendando à nossa comunidade algumas coisas. Primeiro, celebrem o fato de Deus ser o nosso Salvador e de Cristo ser a nossa esperança. Mas também reflitam sobre qualquer outra motivação diferente dessa que governa o nosso engajamento. Quero encorajar e recomendar à nossa comunidade que ore e reconheça o que a liderança da sua comunidade faz, como quem zela pelo evangelho puro em nossa comunidade. Participe, ouça, fale, exorte, concorde, discorde, mas que tudo isso transmita, exale e seja encharcado de graça, misericórdia e paz da parte de Deus, porque só assim a nossa movimentação como corpo vai fazer sentido. Vamos orar e entregar essa jornada nas mãos de Deus. Senhor Jesus, nós consagramos essa série de mensagens ao Senhor para o louvor da Tua glória, para que juntos podemos transpirar graça, misericórdia e paz, reconhecendo, Deus, o Teu agir e mover na nossa comunidade. Nós entregamos essa série ao Senhor. Capacita com o Teu Espírito, com o Teu poder, todos nós que pregaremos e falaremos, e vamos fazer a exposição da Tua palavra aqui, e que o Evangelho seja pregado. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém.
ser menos de mim. Isso é nossa oração, Deus. Nós queremos viver para o Senhor, nós não queremos viver por nós. Pai, por favor, nos perdoe pelas formas que a gente tem acreditado no evangelho falso, Pai, pelas formas que a gente tem colocado a nossa identidade, nossa satisfação em coisas além de Ti. Sabemos que a coisa que nos qualifica a chegar diante do Senhor é exatamente isso, é nossa necessidade para um Salvador, nossa necessidade por Jesus. Então, por favor, Pai, nos ajude realmente a enxergar o que significa de receber a Tua graça no dia a dia, Pai. Nos ajude a caminhar pela graça e não caminhar pelas nossas obras. Nos ajude a experimentar mais paz e descanso em Ti, Pai. Por exatamente no Senhor que a gente encontra paz, a gente encontra descanso e alegria. Então, nos ajude como uma comunidade de entender melhor o que significa andar pela graça, pela paz, para que a gente possa estender essa graça e paz pelos uns aos outros. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Está no sangue do meu Redentor, em nada mais vou confiar, que em Tua justiça e Teu amor, que em Tua justiça e Teu amor. Minha esperança firme está no sangue do meu Redentor, em nada mais vou confiar, que em Tua justiça e Teu amor. Em Jesus, em Jesus firme estou, força vem do Teu amor, em meio à dor, Tu és Deus, meu Senhor. Quando o caminho escuro está, descanso em Ti, não mudarás. Em meio às tempestades eu seguro estou além do véu. Seguro estou além do véu. Em Jesus firme estou, força vem do Teu amor, em meio à dor, Tu és Deus, meu Senhor. Quando a trombeta enfim tocar, somente em Ti vou me encontrar, vestido em Tua retidão. Não haverá condenação, não haverá condenação. Em Jesus
Senhor. Amém. Pode sentar, pessoal. Eu vou finalizar o nosso culto a Deus hoje, lendo também uma das súplicas do lecionário, e vamos fazer disso uma oração. Diz assim: Senhor, que esta manhã seja santa e marcada pela Tua paz. Senhor, ouve nossa oração. Envia Teus santos anjos para que nos conduzam pelos caminhos do bem. Ó Senhor, ouve nossa oração. Perdoa-nos e absolve-nos de todos os nossos pecados. Ouve a nossa oração, Senhor. Abençoa a Tua igreja em toda a terra e abençoa os homens e mulheres que criaste. Ouve a nossa oração, Senhor. Permite que partamos desta vida na fé e no temor do Senhor e que não sejamos condenados perante o grande tribunal de Cristo. Ó Senhor, ouve a nossa oração. Esteja sobre nós o Teu Espírito Santo, para nos unir na comunhão de todos os santos. Encomenda-nos uns aos outros e toda a nossa vida a Cristo, nosso Senhor. Senhor, em Tua infinita misericórdia, ouve a nossa oração. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja conosco. Um ótimo domingo. Savior, I come, quiet my soul. Remember, redemption